de São Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículo 14 e 15. 26 de São Mateus, verso 14 e 15. Diz assim o texto sagrado: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar a vós? Pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então eles procuravam uma oportunidade para entregá-lo. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é Deus que fala, e nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Graças a Deus. Preste atenção, quero pedir, não fique mudando para outras lives, porque você perde o fio da meada da pregação e Deus acaba não tendo oportunidade de ministrar a você aquilo que vem do céu. Amém? Abra o seu coração, fique atento para aquilo que Deus já tem preparado para a sua vida e para a sua família. Queridos, o nosso tema hoje é a pior negociação de todos os tempos. A pior negociação de todos os tempos. Nós sabemos que esta negociação envolveu 30 moedas. E é interessante que eu fui pesquisar a respeito do valor de 30 moedas, né? Nesse caso aqui, nesse episódio, nesta negociação. E cada moeda valia apenas 45 centavos de dólares. 45 centavos de dólares, as 30 juntas somariam 13 dólares e 50 centavos. Convertidos em reais, chegaria aí entre 75, considerando toda essa variação do dólar, hoje chegaria de 75 a 80 reais. Esse também era o preço de um escravo, de acordo com o que nós lemos em Êxodo capítulo 31, no versículo 22, que diz: se o boi escornear um escravo ou uma escrava, dar-se-á 30 moedas de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Então veja só que se um escravo fosse escorneado por um boi e morresse, então se pagaria 30 moedas de prata para o dono do escravo ou da escrava. Esse era o valor de um escravo, e foi esse o valor que Judas negociou com os principais sacerdotes, envolvendo a traição de Jesus. Meus queridos, em todo o mundo e em todas as épocas do mundo, sempre aconteceram negociações, transações, sempre houveram entre pessoas e pessoas. Mesmo quando não existia ainda o sistema monetário, quando não existia dinheiro, já havia um meio de se trocar mercadorias. Trocava-se mercadoria por outra mercadoria, trocava-se um produto por outro produto, trocava-se uma coisa por outra coisa, e às vezes até trocava-se serviços também. Meus amados, isto era chamado de escambo. E escambo foi muito usado, foi muito praticado desde a pré-história, há mais de 10 mil anos.
E o Brasil também teve o seu momento de escambo, principalmente na época da colonização, quando os portugueses levavam do Brasil a sua riqueza, o pau-brasil, os índios que tinham que cortar e transportar, eles recebiam ali como pagamento cachaça, recebiam espelhos, recebiam facões, perfumes e vários utensílios de baixíssimo valor. E veja só, queridos, que negociação sempre existiu, mas nunca na história do mundo, nunca se realizou uma transação tão horrível como a que foi feita entre Judas Iscariotes e os principais sacerdotes. Meus queridos, essa negociação já fazem mais de 2000 anos. E a palavra que nós lemos, Judas, ele diz assim: o que é que vocês me dão? O que quereis dar-me para que eu entregue ele a vocês? Então eles ofereceram 30 moedas de prata. Foi a traição paga com 30 moedas de prata. Meus amados, alguém disse que trair é uma escolha, e é verdade, trair é uma escolha, mas uma outra verdade sobre traição é que todo pecado é uma traição. Todo pecado, quando a pessoa peca, ele trai Deus, ele trai a palavra de Deus, ele trai talvez o seu cônjuge, trai o filho, trai o pai, trai a mãe, trai a sua própria consciência, trai a sociedade, e toda traição é pecado, e todo pecado é uma traição também. E existiram alguns passos aqui nesta negociação, neste pecado, nesta traição. Primeiro passo, nós sabemos que a traição, ela começa na mente. Traição começa na mente. Pecado começa na mente. Meus queridos, é aqui que as pessoas começam a cogitar, a fazer planejamento intelectual. É aqui na mente. A Bíblia diz que eles começaram a pensar, né, a pensar entre eles, a cogitar como é que matariam Jesus. Olha só, eles pensavam entre eles. O versículo 2 de Lucas 22 diz: e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque tinham medo do povo, né? E é assim, queridos, eles pensavam, vamos fazer desse jeito, mas tem o povo, né? E hoje também a gente vê o povo, nós vimos o povo na rua aí, as pessoas querem fazer algumas coisas com o Brasil, mas teme o povo, né? Graças a Deus pelo povo. Meus amados, eu quero dizer a você que, conforme acabamos de ver nas Escrituras, todo pecado, toda traição começa aqui, começa na mente. A nossa mente precisa, como disse o apóstolo São Paulo, ela precisa ser renovada constantemente, como disse Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Alguém já disse com muita sabedoria que mente vazia é oficina do diabo.
quando as pessoas não estão ocupadas, quando as pessoas não estão atarefadas, quando não estão envolvidas com alguma coisa, principalmente com os projetos da casa de Deus. Queridos, mente vazia, o inimigo começa a trabalhar, começa a maquinar, e dali a pouco as pessoas estão com a mente toda poluída, pensando, porque ele já permitiu que aquele mau pensamento ganhasse força na sua vida, na sua mente. A Bíblia diz que nós precisamos continuamente usar aquilo que Paulo também chama de capacete da salvação. Queridos, o capacete da salvação é para proteger a mente do Filho de Deus, proteção da mente. Alguém disse, se não me falha a memória, foi Martinho Lutero, que disse que eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça, ou passem por cima da minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninho aqui. Então, meus amados, pensamentos existem. Que são pensamentos? Pensamentos ruins são sugestões do maligno, e se você ceder às sugestões, você se contamina. Amados, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 17, como já dissemos, precisamos usar o capacete da salvação. Então, o primeiro passo para o pecado, primeiro passo que Judas deu, aconteceu na mente, foi a cogitação, foi o planejamento intelectual. Assim como existe no mundo do crime, né, o crime ele começa, né, a partir da cogitação. Iter criminis vem do latim caminho do crime. Eu gostaria de dizer que existe um segundo passo, e o segundo passo, queridos, primeiro passo começa aqui, segundo, desce para o coração. Queridos, se você permitir que fique aqui, e você der espaço para as setas que o inimigo lança, para os pensamentos malignos, para as sugestões do inimigo, querido, aquilo vai ganhar força e vai descer para o coração. Lá em Lucas capítulo 22, no versículo 3, diz que Satanás entrou no coração de Judas. Muito sério isso, irmãos. Satanás entrou em Judas. Satanás entrou no coração de Judas. Olha só, lá em Tiago, no capítulo 1, verso 14 e 15, São Tiago, ele elucida esse assunto quando ele diz assim: mas cada um é tentado, ou seja, as sugestões vêm, você é tentado quando você se deixa atrair, quando você é atraído, quando você é engodado, ou seja, iludido pela sua própria concupiscência, ou seja, pela sua própria cobiça. Nós precisamos cuidar disso, amém? Porque o inimigo lança sugestões, e se a gente começar a gostar daquilo, aquilo vai crescendo dentro da gente, e aí, amados, para virar ato, para virar uma prática, para se materializar, é um passo a mais apenas. E Tiago diz assim: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, você gostou
toda a cobiça, né, havendo a cobiça engravidado, havendo a cobiça ficado prenha, é isso mesmo, a linguagem é essa que quer dizer concebido, aí ficou prenha, meu querido, engravidou, concebeu, o passo seguinte é dar à luz, amém? A cobiça, uma vez concebida, dá luz ao pecado. Então veja só, a cobiça é a mãe do pecado. A cobiça é a mãe do pecado. Foi a cobiça de Judas que levou ele a trair Jesus. Queridos, é assim uma cobiça tão barata. E quantas pessoas negam a fé por coisas tão mesquinhas, por coisas tão pequenas. Um dia alguém disse para mim: pastor, o senhor não iria se sujar por tão pouco. Eu disse: nem por pouco e nem por muito. Alguém outra vez disse: mas todo homem tem seu preço. Sim, todo homem tem seu preço. Mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo cobriu a oferta. Ele pagou por nós o preço mais alto que alguém poderia pagar. O preço do sangue. O preço do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos purifica de todo o pecado. E aí, continuando, Tiago diz: cada um é tentado quando engodado, quando atraído, iludido pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça ou a concupiscência concebido ou engravidado, vai dar à luz. Não tem jeito, engravidou, uma hora vai dar à luz. Vai dar à luz a quê? Ao pecado. A cobiça dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ou seja, praticado, realizado, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar a morte. Ele vai procriar a morte. Ele vai fazer nascer a morte. É interessante, irmãos, aquilo que Tiago fala, amém? Se nós formos observar, a cobiça é mãe do pecado, e o pecado é mãe da morte. Isso significa que a cobiça é vó da morte, certo? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Por isso, em Mateus 27, 5 diz: foi Judas e enforcou-se, porque o salário do pecado é a morte. Uma pena, irmãos, que Judas, ao invés de ter corrido para Jesus, ter corrido para os discípulos que o curariam, o ajudariam, ele correu para os principais sacerdotes, lançou ali as moedas e disse: pequei traindo o sangue inocente, saiu dali e foi se enforcar. Ele não correu para Jesus, ele não correu para os discípulos. Meu querido, corra para Jesus, corra para um discípulo de Jesus, corra para alguém que prega a palavra de Deus. Sabe, existe perdão, existe cura, existe solução para o seu problema. Também nós já falamos que o pecado começa na mente, depois ele vem para o coração e em seguida é a prática, ele vem para as mãos, aí já é a execução. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 47, diz que estando ele ainda a falar, ou seja, Jesus, surgiu uma multidão. Olha que interessante, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava ele mesmo, o próprio Judas, aquele que pensou, aquele que deixou ir para o coração, e aquele que pôs em prática, que executou o plano da traição por um preço tão barato. Queridos,
Olha só, o texto diz assim: estando Jesus ainda a falar, surgiu uma grande multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante deles, chegou-se a Jesus e o beijou. Olha que coisa interessante, meus queridos, amém? Lembrando que Satanás estava em Judas. Então, com toda certeza, no meio daquela multidão estava Satanás. Toda vez que você é tentado, querido, pode ter certeza, cada um é tentado, como disse Tiago, quando ele é atraído pela cobiça, certo? Mas o diabo está sempre no meio, incentivando, porque ele tem interesse na sua alma. A execução, amém? Primeiro começa na mente, vem para o coração, e depois para as mãos, para a prática. Todo pecado tem uma motivação. Qual era a motivação de Judas? A pergunta dele: o que é que vocês me dão? Quanto vocês me dão? Eu tenho uma proposta, eu tenho alguma coisa. O que é que vocês têm em contrapartida? Amém? Queridos, todo pecado tem uma motivação. Até mesmo com o próprio Jesus, diretamente com Jesus, o diabo tentou uma negociação. Foi lá no Monte da Tentação, quando ele disse para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus capítulo 4, versículo 9. Tudo isso, vamos fazer um negócio. Você me adora e eu te dou tudo isso que você está vendo. Negociação, o diabo está sempre fazendo ofertas, querido. Ele fez oferta para Judas, ele fez oferta até para Jesus. Ocorre que um aceita e outro não, né? E nós estamos também, nós estamos aqui neste mundo, e certamente o mundo jaz no maligno, e todos nós recebemos propostas, principalmente nesse tempo de pandemia, que você não pode estar presencialmente na casa de Deus. Meu querido, aproveite esse tempo para frustrar os planos do inferno. Leia a palavra, se encha de Deus, tenha tempo de oração, resista às ofertas do diabo, em nome de Jesus Cristo. Não negocie com ele, porque o preço que ele paga é muito barato, é muito pouco, porque para ele você não tem valor algum, para ele Jesus não tinha valor algum, meu querido, mas para Jesus você vale muito, você vale mais que o mundo inteiro. Então não negocie com Jesus. Esaú negociou o seu direito de filho mais velho, o seu direito de primogenitura. Ele negociou por um prato de lentilhas, lá em Gênesis, no capítulo 25, versículo 29, nós lemos a história a negociação de Jacó, de Esaú com Jacó. Jacó cozera um guisado, diz a Bíblia, e veio Esaú do campo. Ele estava cansado. E então, meus irmãos, pode virar aí, amém? Ele estava cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom, vermelho. Próximo texto diz: então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Aleluia. Então disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Meus amados, olha que negociação. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Queridos, preste atenção. Todas as vezes que você vai negociar o que Deus te deu, geralmente o preço é muito baixo. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 20, nada vale
nada vale, diz o comprador, mas indo se gaba. Olha só, queridos, nada vale, diz o comprador, nada vale, né? E é isso que o diabo diz. Amém? Ele está sempre querendo comprar a sua fé, comprar a sua consciência, comprar a sua devoção, comprar a sua piedade, comprar o seu relacionamento com Deus, comprar a sua santidade, a sua santificação. Meu querido, sempre o inimigo fará propostas, nós sempre receberemos propostas, ofertas do inimigo, mas Jesus não aceitou negociar. Sabe por que Jesus não aceitou negociar? Meu irmão, porque para ele o projeto do Pai era muito superior em sua importância. Olha para mim aqui, você não vai vender aquilo que você considera importante. Para mim, irmãos, Jesus e a salvação que Ele me deu é a coisa mais importante que eu tenho. Amém? Então não dá para negociar. E geralmente, eu repito, geralmente a oferta é muito baixa. Certo? Geralmente a oferta é muito baixa. Para Jesus, aliás, para Judas ofereceram 30 moedas de prata. Meus amados, Paulo viveu uma vida sem negociar sua fé. Se você ver a Bíblia, lá em Atos capítulo 9, no versículo 6, queridos, olha só, ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que te faça? Hein? Que queres que te faça? Disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Meu querido, Paulo, quando entregou sua vida a Jesus Cristo, ele sofreu apedrejamento, ele sofreu açoites, Paulo foi preso, Paulo sofreu naufrágio, Paulo enfrentou perigo em alto mar, Paulo enfrentou todo tipo de dor, de sofrimento que você possa imaginar. Mas ele não negociou a sua fé. Desde esse dia, da estrada de Damasco, até o final da sua vida, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não negociou. Amém? E eu quero dizer a você, há um caminho para percorrer, há uma vitória para alcançar. O que nós precisamos é ser fiéis, sermos fiéis e rejeitar qualquer tipo de oferta do inimigo que venha tentar negociar a nossa fé. Quase encerrando, Judas, infelizmente, aceitou as 30 moedas. E para encerrar, queridos, quantas 30 moedas já te ofereceram nesta vida? Não é verdade? Quantas 30 moedas você já rejeitou? Graças a Deus. Quantas 30 moedas estão te oferecendo hoje, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo? Quantas 30 moedas você está rejeitando neste exato momento? Quantas 30 moedas ainda vão te oferecer, nos oferecer? Mas quantas 30 moedas nós iremos rejeitar? Até quando, pastor? Até o dia mais importante da nossa vida, quando nós estaremos
enquanto noiva de Cristo, enquanto igreja do Senhor, na eternidade com Jesus. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1, gostaria que você lesse com a gente aí na sua casa. Que texto lindo, meu querido. Olha só, isso aqui é para mim, isso aqui é para você, isso é para aqueles que não negociam, para aqueles que não cedem as 30 moedas, que é uma merreca. E agora qualquer preço que queiram te pagar é muito pouco perto daquilo que Jesus pagou por você. Olha o que nos espera. João disse assim, João que também rejeitou 30 moedas, ele diz assim: vi um novo céu, uma nova terra. Isso é para mim, isso é para você, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma noiva, adornada, ataviada, enfeitada para o seu marido, para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia! E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Louvado seja Deus. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Bendito seja o nome de Jesus. Disse-me ainda: está cumprido, disse Jesus, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, não tem segundo, eu sou o último, o fim, não tem penúltimo, eu sou o único, Deus é único, Jesus é único. E quem quiser, quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Meus amados, quem vencer, quem resistir às 30 moedas, herdará todas as coisas.